Salve família tricolor! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as notícias de hoje. Nicão enxerga como injustas críticas sobre o seu desempenho no São Paulo. Jogador chegou do Atlético como um dos grandes investimentos do São Paulo na temporada. O meia Nicão chegou do Atlético Paranaense, como um dos grandes reforços do São Paulo para 2022. O investimento feito pelo clube foi alto, e além das naturais responsabilidades decorrentes das expectativas que se cria em contratações desse Jaís, o jogador ainda recebeu a camisa 10 do clube, que já foi de Raí, Zizinho e Pedro Rocha. No entanto, seu desempenho tem sido alvo de críticas, que o atleta considera como injustas diante das circunstâncias. A defesa que Nicão adota, inclusive, converge com o discurso do seu comandante, o técnico Rogério Ceni. É que, no Atlético, o jogador tinha uma preparação diferente de início de ano, tendo em vista que o clube desde 2013 joga o estadual com a equipe sub-23, fazendo com que os profissionais tenham um tempo maior de pré-temporada. Durante coletiva, Ceni disse: "A primeira grande diferença é que o Atlético se prepara 3 meses para jogar o Brasileirão. Então, há anos Nicão não faz uma pré-temporada de competição, de jogos, como está sendo aqui. No Atlético fazia 45, 60 dias de pré-temporada, para só depois iniciar alguns jogos do Campeonato Paranaense, e começar as competições", explicou Ceni, em entrevista coletiva após o empate por 0-0 contra o Ituano. Nicão considera prematuras e injustas algumas críticas. Sobre as críticas que recebe por seu desempenho até o momento, Nicão, em entrevista concedida ao Globo Esporte, considera como injustas. O jogador, inclusive, perdeu algumas partidas desta temporada, em razão de ter contraído a Covid-19. Nicão disse: "Algumas críticas, sim, são injustas. Até pelo tempo que estou aqui, apenas 2 meses, e pelos poucos jogos que estou fazendo", disse o jogador. Família, outra informação. Um tempo para avaliar. Sérgio Coelho manda real sobre futuro de meio-campista no Atlético. O vínculo do jogador com o time mineiro está perto do fim, e o presidente falou sobre os próximos passos. O futuro de Tietê no Atlético segue sem definição. Para o jogador continuar na equipe, o staff alvinegro teria que comprá-lo do São Paulo, algo que aparentemente não está previsto nos planos do clube, principalmente por conta da parte financeira do clube. Apesar disso, o meio-campista poderá sim seguir na cidade do Galo, pois existe a chance de um novo empréstimo até o fim do ano. Contudo, não será uma tarefa fácil convencer o tricolor paulista. Em entrevista ao Super Esportes Mineiro, Sérgio Coelho, presidente do Atlético, falou sobre a situação do atleta. Ele não se aprofundou muito, e disse que a responsabilidade é de Mohamed. O presidente disse: "O treinador chegou há muito pouco tempo. Então, é preciso que o treinador tenha um tempo maior para avaliar a questão do Tietê, continuar ou não." O presidente deu continuidade falando sobre prazos, ressaltando que o assunto ainda não foi tratado, e deverá ser feito no próximo mês, além de falar que a decisão também tem de ser tomada junto com o São Paulo. Ele ainda disse: "Temos que saber também se o São Paulo quer que ele permaneça no Atlético, se o São Paulo vai reintegrá-lo ao clube, se o Tietê quer ou não. Esse assunto ainda não foi tratado por nós", finalizou o presidente. Atualmente, Tietê é o jogador com o vínculo mais curto do Atlético, válido somente até o final de maio. Na temporada passada, ele era bastante acionado por Cuca. Com Mohamed ele ainda não jogou como antes, tendo apenas 6 jogos, sendo 4 deles como titular na equipe alternativa. Recentemente, houve especulações que ele iria para o Santos, mas nada se confirmou. Família, outra notícia. Casares quer Caleri por mais tempo, e fala em investidor. A identificação de Caleri com o São Paulo é muito grande, desde a primeira passagem em 2016 aos gols decisivos na atual temporada, e ela tem que continuar por mais tempo. É isso que o presidente Júlio Casares quer. O mandatário tricolor trabalha para ter o atacante argentino no clube, além do contrato de empréstimo, que irá até dezembro deste ano. Com uma cláusula de compra de 3 milhões de dólares, aproximadamente 14,5 milhões de reais na cotação atual, Caleri é sonho de consumo de Casares, que deixou no ar a possibilidade de parceria com um investidor, que auxilie na permanência do camisa 9 argentino. Em entrevista à ESPN, Casares disse: "Caleri é um grande jogador, tem sempre o clamor do torcedor. Na primeira tentativa não fomos adiante porque passou do limite, mas quando ficou mais equacionada ele veio. E assim que vamos agir na futura opção de compra", disse o dirigente são paulino em entrevista à ESPN. Casares disse ainda: "Futebol precisa inevitavelmente de investidores. Essa gestão está tendo iniciativas importantes de pessoas que querem não ajudar, mas investir para ganhar dinheiro. São Paulo quer tornar o futebol algo positivo a quem quer investir.
Precisa motivar o investidor para estar no futebol. Não quero investidor para pagar dívida de passado, não é correto. São Paulo pode ter uma contribuição forte neste cenário, afirmou Casares. Desde sua volta, em agosto do ano passado, Caleri é um dos destaques do atual time, comandado pelo técnico Rogério Ceni. São 11 gols em 29 jogos até agora. Na atual temporada, o argentino já balançou as redes 6 vezes, em 13 partidas. Casares ainda falou: não tem dúvida. Um atleta goleador, parece que nasceu para jogar no São Paulo, e o São Paulo nasceu para ter um centroavante como ele, aguerrido, lutador. Não só pelos gols que faz, mas pelo que deixa em campo. São Paulo olha esse atleta com muita realidade no sentido de um investimento, completou o presidente. Família, mais informações. Com 2 jogos na temporada, Dedé está de saída da Ponte Preta. Diretoria negocia a rescisão de contrato com o zagueiro. O zagueiro Dedé está de saída da Ponte Preta. Com apenas 2 jogos em 2022, ele não está nos planos do clube, para a disputa da Série B do Brasileiro. As partes negociam a rescisão, o contrato vai até o fim do ano, e é preciso chegar a um acordo sobre valores que o atleta terá a receber. O clube só vai se pronunciar quando as questões burocráticas estiverem resolvidas, o mesmo vale para os outros jogadores que também serão dispensados. Aos 33 anos, Dedé chegou ao Majestoso com status de principal contratação para a temporada, e em busca de um recomeço na carreira, já que não atuava desde outubro de 2019, devido a problemas físicos, principalmente no joelho. Mas a passagem pela Ponte não vingou. Nas 2 vezes em que entrou em campo, contra Inter de Limeira e Água Santa, ambas no Moisés Lucarelli, ele ficou marcado por erros, pênalti no empate por 1-1 com a Inter, e recuo curto para Igor Vinhas, na derrota por 1-0 para o Água Santa. Depois de cada partida, o defensor ainda ficou um tempo fora por conta de lesões musculares, na parte posterior da coxa esquerda, inclusive está em processo de recuperação. Dedé estará no pacote de aproximadamente 15 jogadores, que deixarão a macaca. Após o rebaixamento no Campeonato Paulista, o presidente Marco Antônio Eberlin prometeu uma reformulação gigantesca, com mudanças que podem atingir até 50% do elenco. Mas e aí, família tricolor, vocês acham que Dedé poderia ser uma boa para o São Paulo contratar? Já que o Ceni pede mais um zagueiro à diretoria. Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Bom, família tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.